através das redes sociais. Então, se tiver algum pedido de oração, você pode colocar aí nos comentários que no final nós estaremos orando pelos enfermos, pelos doentes, pelos pedidos de oração, inclusive o seu, tá bom? Então, aí temos várias necessidades, várias pessoas precisando de oração e estaremos fazendo isso no final do culto. Agora vamos aqui fechar o aplicativo e vamos abrir aqui no tema da nossa reflexão de hoje. Há algum tempo, Deus colocou no meu coração de separar um momento específico para estar estudando o livro de Apocalipse. E através dessas reflexões, desse estudo, Deus falou profundamente no meu coração e colocou algumas mensagens, no meu coração, na minha mente. E para não se tornar algo muito repetitivo, todas as vezes que eu chegar aqui em cima, está falando sobre o livro de Apocalipse, eu procuro intercalar essas mensagens. No nosso canal do YouTube já tem 2 mensagens, que são mensagens escatológicas que falam sobre os últimos dias. E uma delas, é a previsão para o dia de amanhã. Você pode procurar aí. A outra, Apocalipse, uma carta de conforto e encorajamento. São 2 mensagens, essa é a terceira, um total de 16. Então, no tempo de Deus, essas mensagens vão fluindo e acontecendo de forma natural. E hoje, o tema da nossa mensagem fala sobre o grande trono branco. Amém? O grande trono branco. Eu gostaria, para ganhar tempo, que você abrisse a sua Bíblia aí, por favor, em Apocalipse 20. Apocalipse 20, dos versos, versículo 11 ao 13, que nós estaremos lendo em nome de Jesus. Você que está em casa, sem a Bíblia nas mãos, às vezes está vindo do trabalho, escutando esse culto no ônibus, vai aparecer aqui do meu lado direito, ou esquerdo, o versículo bíblico que nós estaremos lendo. Apocalipse 20, do 11 ao 13, diz o seguinte: Vi um grande trono branco e aquele que estava assentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as obras, conforme o que estava escrito nos livros. Amém? Só esse texto que nós estaremos hoje refletindo aqui no livro de Apocalipse, que tem muita informação aqui para a gente. Então, quando nós vamos parar para analisar a história da humanidade, nós encontramos diversos momentos que marcam a história da humanidade. Seja a guerra, seja um desastre ecológico, seja uma grande catástrofe. Então, na humanidade existem diversos momentos que marcaram a nossa vida, que marcaram a vida do ser humano. Mas nenhum desses acontecimentos será conforme esse que nós acabamos de ler aqui. Nenhum dos acontecimentos que nós já visualizamos acontecendo no mundo afora será semelhante a esse dia, aonde todos aqueles que não são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro passarão por um grande julgamento. Então, quando lemos esse texto, encontramos um acontecimento que marcará
definitivamente a história da humanidade. E quando nós lemos esse texto, nós já tiramos dele algumas informações importantes que nós iremos pontuar aqui nesta noite. A primeira grande informação que nós vemos aqui é um grande trono branco. Um grande trono branco. O que seria o trono? Qual o significado desse trono? Então, o trono representa alguém que detém autoridade. O trono representa um governo, representa soberania e controle. Então, o trono é um lugar de honra, de autoridade e também de julgamento. Então, todos os tronos, governos e impérios da terra estão debaixo da jurisdição do trono que estás no céu. Esse grande trono branco. Então, aquele que está sentado no trono, ele detém todo o controle de todas as coisas, e levará a história para a consumação final. Então, a essência dessa revelação que nós acabamos de ler, mostra que todas as coisas são governadas por aquele que está sentado num grande trono branco. O trono é um símbolo de soberania inabalável de Deus. Esse trono é o centro de todo o universo. Então, a primeira coisa que nós vemos, logo no primeiro capítulo que nós lemos, vi um grande trono branco. E conseguimos aqui entender que esse trono representa soberania, representa um governo inabalável, representa autoridade, representa um controle de todas as coisas que acontecem no mundo. Mas esse trono não é apenas grande, não é apenas algo que representa a soberania, mas também diz aqui que ele é um grande trono. Um grande trono, que pode também ter como significado de um grande reino. Então, os reinos que nós vemos na terra, os impérios, os países que nós vemos, as nações que nós vemos, são fagulhas diante desse grande reino, representado aqui por este trono branco. Então, são fagulhas diante do que verdadeiramente é o reino de Deus. Então, esse trono, ele é grande, e isso deixa claro a grandiosidade do reino de Deus. Os maiores impérios da terra, reinos, governos, são fagulhas diante da grandiosidade do reino de Deus. Nada se compara ao reino de Deus. Então, ele é um trono que representa a soberania, e ele é grande porque representa a grandiosidade do reino de Deus. Porém, esse reino grandioso, do qual nós fazemos parte, é um reino que recebe oposição. Então, existe uma oposição ao reino de Deus. Existe uma oposição ao reino de Deus. E essa oposição, ela é apresentada no mundo constantemente. Ela é vista através de religiões que se opõem ao reino de Deus. Ela é vista através de artes que tentam, de alguma forma, diminuir o nome de Deus. Vemos isso acontecer diariamente. Brincadeiras aonde, bem sabemos que não é a figura de Cristo, mas muitas das vezes desenham um retrato e ali, de uma forma vergonhosa, tentam diminuir o personagem que marcou a história de toda a humanidade com seu sacrifício. Então, isso é o quê? É uma oposição ao reino de Deus. Então, é um grande trono,
É um reino poderoso, sem fim, imensurável. Existe um Deus soberano, mas que recebe oposição. Uma oposição constante, né? Uma oposição constante. Então, são pensamentos que se opõem ao reino de Deus, são atitudes, são religiões, são ideologias políticas, e essa oposição, né, ela, de alguma forma, repercute na vida da igreja, repercute na sua vida e na minha vida. Quantos cristãos não são mortos pela fé no mundo afora? Por defender Cristo, por defender o Evangelho. No Estado Islâmico, né, se você se declarar uma pessoa cristã, você acabou de assinar uma sentença de morte. Então, isso mostra uma oposição a esse grande reino, o reino de Deus. Só que a palavra de Deus é bem clara, né? Que todos que se opõem a esse grande reino serão envergonhados e confundidos. Envergonhados e confundidos. Então vemos aqui um grande trono que representa a soberania, um reino grandioso, mas um reino grandioso que passa por oposições no mundo que nós vivemos. E a consequência disso é que a igreja vai sofrer também uma oposição. Só que a palavra de Deus diz que todos esses que se levantam contra o reino de Deus e contra a igreja de Cristo serão envergonhados. Na Torre de Babel, quando começa-se ali a construção da Torre de Babel, o intuito era o quê? Se opor ao reino de Deus. Seremos maiores do que Deus. Oposição ao reino de Deus. Foram envergonhados. Está lá o texto que você pode ler em casa. Então, em Isaías 41:11, não precisa abrir, mas anota aí, Isaías 41:11 diz o seguinte: eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Perecerão. Mas por que serão reduzidos a nada? E a própria palavra de Deus responde. Em Salmo 145:3, o salmista diz: serão confundidos e reduzidos a nada, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, e a sua grandeza não tem limites. A sua grandeza não tem limites. Então nós conseguimos ver, nesse início do trecho que nós lemos, é um trono grande, que demonstra um reino grandioso, um trono que demonstra soberania, mas esse trono é branco. Um trono branco que representa santidade, pureza. Santidade e pureza. Um grande trono branco. O branco significa pureza e santidade. Esse reino é grandioso. Tem um soberano invencível e santo. Mas não é apenas um reino santo. Deus deseja que a sua igreja seja santa, seja pura, sem mácula, sem ruga. Diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em todas as vossas maneiras de viver. Portanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Então, no primeiro momento, nós lemos aqui no versículo 11: eu vi um grande trono branco, que representa a grandiosidade, a soberania e a santidade de Deus. Mas nesse grande trono branco existia alguém sentado, e alguém que trazia juízo. Juízo, porque diz aqui
que a terra e o céu fugiram da sua presença e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados. Foram julgados. Então, um julgamento inevitável. Haverá um grande julgamento. Essas pessoas que rejeitaram a Cristo em vida, de modo serão julgados por Ele e enfrentarão a morte eterna. Então, o julgamento no trono branco, diante do trono branco por Deus Santo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é completamente diferente dos processos que nós vemos nos tribunais modernos. É completamente diferente. E aqui eu coloquei: no trono branco haverá um juiz, mas não o júri. Haverá acusação, mas não contraditório e ampla defesa. Não haverá defesa. Haverá uma sentença, mas não apelação. Então, nesse grande julgamento, haverá um juiz, mas não júri. Haverá acusação, mas não defesa. Não haverá o contraditório e ampla defesa. Haverá sentença, mas não apelação. Nesse grande julgamento, as pessoas serão julgadas de uma forma imparcial. Imparcial. Esse juiz sentado no grande trono, ele é imparcial, não pode ser comprado, ele não deve favores e nem mesmo vende sentenças. Então esse trono branco, grande, representa a grandiosidade do reino de Deus, um Deus soberano, santo, mas que julgará todos os povos. Julgará todos os povos. E nesse dia não terá contraditório e ampla defesa. Pastor, o que seria isso? Nos tribunais modernos, você tem o direito de se defender de uma forma ampla. Você pode até mentir diante de um juiz. Quando você chega diante do juiz, ele pergunta as suas qualificações, o seu nome, a sua idade, o seu endereço. Você é obrigado a dizer a verdade. Porém, quando não entra no mérito da questão, você pode mentir, você pode dizer que não foi você, você pode até acusar outra pessoa. Isso é uma ampla defesa. Você pode inventar historinhas, só que nesse julgamento não haverá defesa. E é muito interessante que no livro de Deuteronômio 10:17 diz o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Não terá jeitinho nesse dia. Não terá apelação. Não terá busca de favores. Nos tribunais modernos, você não pode produzir uma prova contra si mesmo. Você não é obrigado a participar de uma simulação, de um ato. Você não é obrigado a falar nada, você pode manter-se em silêncio. Só que nesse dia, as provas que serão usadas contra você, contra a humanidade, são provas criadas por você mesmo, diz aqui o texto. Olha só, foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo
as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Nos tribunais modernos, o juiz, ele é orientado por provas. Através da leitura das provas, ele vai dizer se você é culpado ou inocente. Ele vai dar o deferimento ou o indeferimento da sua sentença. Porque ele precisa ser motivado pelas provas. Então, nos tribunais modernos, o juiz é um ser limitado, que precisa ser induzido por uma das partes e tomar uma decisão. Mas nesse grande dia, não. Esse juiz, ele conhece você. Ele conhece o teu coração. Ele conhece as tuas motivações. Ele conhece o segredo que está trancado dentro de um cofre que você não deseja que ninguém saiba. Ele conhece você de uma forma profunda e grandiosa. E ele julgará todas as pessoas conforme os seus procedimentos, a sua fala, o seu pensamento e as suas motivações. Esse dia será um dia terrível para aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro e para aqueles que vivem em dualidade de vida. Será um dia de dor, choro, lamento, onde cada um será responsável pelos seus feitos, provas produzidas por você mesmo. Diz o texto que nós acabamos de ler que cada um será julgado pelas suas obras. É importante dizer também que o homem não é salvo pelas suas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas quando o texto diz que nós seremos julgados pelas nossas obras, é pelos nossos feitos. Por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Fomos omissos. Então, em Efésios 2, do 8 ao 10, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, conforme eu falei, nos tribunais modernos, o juiz é convencido pela produção de provas, seja da defesa ou da acusação. Isso ocorre devido à fragilidade do ser humano, limitado, e que não detém o pleno conhecimento. Então, ele precisa ser convencido que aquela pessoa é inocente ou não. Já o juiz do trono branco não precisa de provas, pois ele nos conhece. Ele conhece a plena verdade. Ele sonda os seus pensamentos. Ele conhece os seus desejos impuros. Ele conhece todas as suas motivações. Por que eu estou aqui? O que me motiva a estar aqui? Ele conhece todas as nossas motivações. Quantas pessoas no mundo, irmãos, não estão utilizando do Evangelho como meio de sobrevivência? Dinheiro.
Recentemente, uma amiga compartilhou um vídeo comigo e nesse vídeo tinha, no momento que eu estava vendo, que ela compartilhou comigo, 236 mil visualizações. E esse homem que ali se descrevia como um religioso, ele começou a falar sobre o número 7. 7 é perfeição, 7, Deus fez o mundo em 7 dias, Naamã mergulhou 7 vezes, e aí eu já comecei a pensar comigo, ele vai pedir R$70 de oferta. Aí eu falei, não, R$70 não, porque é muito caro, as pessoas não vão dar. Ele vai pedir R$7 de oferta. 236 mil pessoas. Você imagine a metade dessas pessoas, imagine 100 mil doando aí R$7 de oferta. Um culto feito dentro de casa, aonde não tem gastos com luz, não tem gastos com ar-condicionado, não tem gasto com manutenção, não tem gasto com funcionário, não tem gasto com segurança. Imagine se 10% doasse R$7. Imagine se 20 mil pessoas doassem R$7 em 40 minutos de oração. Não estou aqui prejulgando essa pessoa. Mas muita gente está motivada a vida com Cristo com interesse no dinheiro. Mas esse juiz, ele conhece, ele sabe quem é quem. Ele sabe o mais íntimo do teu coração, do meu coração, e conhece cada motivação. Por que eu estou aqui? Ele conhece cada motivação. Ele conhece a sua mente, o seu pensamento, os seus desejos. Então, nos tribunais modernos, o acusado não é obrigado a produzir provas contra si. Mas note que nesse dia, todas as provas contra ele foi produzida por ele mesmo. Nós acabamos de ler. Em Salmos 139, mostra que esse juiz nos conhece. E diz assim, 139, verso 1 e 2, Senhor, Tu me sondas e me conhece, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Ninguém pode enganar esse justo juiz. Sabe, irmãos, a humanidade caminha para a destruição. E o pior de tudo, que eles não conseguem discernir isso. E o pior de tudo é que muitas das vezes a igreja não consegue discernir isso. Que os dias estão, a cada dia que passa, ficando piores. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Os dias são difíceis e a palavra está acontecendo. A palavra está se concretizando e você querendo ou não, esse grande dia vai chegar. Pastor, existe uma forma de eu escapar desse grande julgamento diante do grande trono branco? Existe uma forma? Sim. Você pode escapar desse julgamento terrível crendo em Cristo como Salvador.
Quem o fizer não participará de modo algum da segunda morte, a morte no lago de fogo. Só existe uma forma de escapar desse grande juízo. Olha o que Jesus disse em João 5:24. Vai só anotando para a gente ganhar tempo, que o pastor não está aqui, mas ele deixou o horário comigo, tá bom? Diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Só existe uma forma de escapar desse grande juízo: Cristo. E a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Apenas Ele pode nos tirar desse grande julgamento. Então, para fugirmos desse grande julgamento, é necessário hoje contratarmos um advogado chamado Jesus. E na carta de 1 João 2,19, anota aí também, João falou o seguinte: filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Só que esse advogado, ele está para ser promovido. Tem uma historinha que eu contei há muito tempo atrás, em uma das minhas ministrações, que dizia que um jovem foi preso por um delito qualquer, e aí um advogado caridoso, ele sem condição de pagar um advogado, né? Esses advogados criminalistas cobram um preço bem salgado. E aí, um advogado caridoso, né, que fazia um trabalho comunitário também, foi até aquele sistema, né, prisional que ele estava e falei assim: olha, eu posso te ajudar, eu posso julgar, eu posso defender a sua causa, eu posso te ajudar e te tirar daí. Mas aquele jovem que tinha cometido um delito, ele desprezou a voz daquele advogado. E passou um tempo, e aí o processo começou a andar, e ele viu que as coisas estavam piorando para o lado dele, e falou para um dos familiares: olha, procure o advogado X e converse com ele, porque eu vou precisar muito da ajuda dele. Hoje eu preciso da ajuda dele. E aí o familiar desesperado entrou em contato com ele e recebeu a terrível notícia: olha, avisa ele que alguns anos atrás eu me propus defendê-lo de graça. Porém, eu estudei, passei no concurso, hoje eu sou um juiz e eu que irei julgá-lo. Assim será. Quem negligenciar o advogado que está presente hoje na nossa vida, junto ao Pai, intercedendo por nós, receberá ele na sua vida como juiz. Como juiz. Só existe uma forma de escapar desse grande juízo. Ninguém mais pode te ajudar, respeitando todas as religiões. Todas as religiões. Mas o único que pode, segundo a palavra de Deus, te tirar desse momento que será um marco na humanidade, que será um dia de lamento, de choro, de ranger de dentes, o único que pode te tirar desse momento é Jesus, o justo advogado. Para as nossas vidas, pastor, irmãos, a palavra está se cumprindo. Os sinais estão acontecendo. Então,
Não há tempo. Precisamos buscar um advogado fiel e justo em caráter de urgência. Não há tempo para brincadeiras. Não há tempo para criancice. Não há tempo para meninice. O tempo é urgente e precisamos mais e mais e mais e mais da presença de Deus em nossas vidas. Se você que está aqui ainda não se entregou de uma forma verdadeira para Cristo, você que está em casa, você que está vendo esse vídeo em algum momento através do canal do YouTube, você que ainda não se entregou de uma forma verdadeira nas mãos de Cristo, o tempo é agora. O tempo é agora. Ele é o único advogado que pode nos livrar desse julgamento. O tempo é agora. Irmãos, volte-se para Deus. Ele te conhece. Pastor, eu já fiz tantas coisas erradas. Pastor, já fiz coisas que tenho vergonha de dizer. Cristo, Ele conhece as suas limitações. Ele conhece o teu coração. Ele conhece você. E Ele te perdoa. Ele te ama. É isso que diz a palavra de Deus. Aproveite esse momento. Se renda aos pés do Senhor. Fale com Ele. Abra o seu coração para Ele. E diga tudo aquilo que tem atormentado a sua vida. Tudo aquilo que tem impedido você de ter uma comunhão verdadeira com Ele. Fale com Ele. Porque Ele já sabe. Ele já sabe. Mas Ele quer ouvi-lo. Ele quer escutar você nas suas limitações e dizer: Senhor, eu estou caindo, Senhor, nesta área. Senhor, eu estou caindo nesta área da minha vida, Senhor, mas eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais viver assim, Senhor. Me reveste com teu poder, me reveste com teu espírito, Senhor. Ah, Senhor, eu não consigo, sabe, conduzir a minha vida sem olhar a vida dos outros. A minha língua coça para mim difamar alguém, para mim caluniar alguém. Senhor, lava a minha vida, purifica a minha língua, purifica o meu linguajar, Senhor, para que possa fluir palavras de bênção. Senhor, eu não consigo ver uma mulher passando na rua, o meu olhar é pecaminoso, o meu olhar é maldito. Senhor, tira as escamas dos meus olhos, faça com que eu olhe para este mundo de uma forma santa, Senhor. Não perda tempo, porque a palavra está se cumprindo. E se você não se deter aquilo que diz a palavra, corre um sério risco de nesse dia de choro, de ranger de dentes, você está no meio dessa grande multidão. Você não terá fala. Você não terá oportunidade de dizer nada. Os livros serão abertos, a sua vida será apresentada diante de você e condenado. É isso que você quer para o teu futuro eterno? Com certeza que não. Então volte-se para o Senhor, irmãos. Volte-se para Deus. Se tem alguma coisa que está atrapalhando você de ter comunhão com Deus, é o momento de você se desfazer disso. É hoje, é agora, é nesse momento.
Irmãos, os dias são difíceis. São difíceis porque a palavra está se cumprindo. Não quero te intimidar. Como ministro do Evangelho, não quero intimidar ninguém, apenas orientar para você ter cuidado. O devido cuidado que nós precisamos ter. Em nome de Jesus. Eu gostaria, nesse momento, abrir aqui os pedidos de oração que nós temos aqui. Vou dar uma olhada aqui. Tem 8 minutos ainda, para mim acabar o culto. Viu que bênção? Tem aqui o nosso chat, nosso pastor, se ele estiver vendo, tá vendo, pastor? Estou seguindo o horário direitinho aqui, hein? O nosso chat aqui, vamos ver se tem algum pedido de oração. Nosso Deus é justo, Ele é fiel, Ele é misericordioso e Ele vai alcançar essas vidas. Temos a vida do nosso irmão João Coutinho, a Darli, né, sempre pedindo oração por ele. Já falei com ela hoje que essa semana vou separar um dia para visitar o João novamente. Ele saiu do CTI, foi para a sala amarela. Eu não sei se isso é um ganho, né? Eu acredito que sim, né? Então, essa informação será tirada essa semana aí. Então, a Darli pede aqui, né, oração pela vida do João. A Wanda, né, está pedindo oração pela vida da Poliana. É uma criança que está internada, né, com problema, né, de coração. Então, a Rita, né, pede oração para a Ana Clara. E a minha esposa, né, a Luciana Canela, ela pede oração pela Alcilene e sua filha Natália e Tassiana, que estão com problemas emocionais. Então, esses são alguns pedidos de oração que nós estamos apresentando diante de Deus e vamos orar em nome de Jesus. Tem outros pedidos aqui. Pedido de oração que não falta, né? Mas nós temos visto o milagre de Deus acontecer. Temos aí o pedido de oração pela vida do nosso pastor, está fazendo alguns exames, né, tomando medicação, e nós cremos que Deus está cuidando dele. A mãezinha da Renata, né, está fazendo um tratamento, e nós oramos também pela vida dela. Tem o nomezinho da mãezinha da Renata é a Maria Leia, né? Também tem aqui pedido de oração pelo Jorge, pela Eliana e pela Heloísa, que são parentes da Edilene. Pedido de oração pela vida do Zé Carlos, né, que está em tratamento, câncer na língua. Pedido de oração pela vida do Marcelinho. A nossa amiga Ana pediu aqui, nós continuamos orando pela vida dele, sabe? Temos boa notícia, as pessoas que tiveram alta, mas tem muitas pessoas doentes ainda, né? A nossa amiga Karine pediu oração pela vida do Alisson, né? E graças a Deus estava no CTI, né? Acidente de moto, um jovem de 17 anos, mas essa semana ele acordou, está falando, já está até tentando fugir do hospital, segundo a tia, né? Então quer dizer que ele teve uma melhora. Pedido de oração pela Márcia, que perdeu a irmãzinha dela, a Valdiné. A Márcia é recepcionista, perdeu a irmã dela na sexta-feira. E pedido de oração também pela vida do Israel, que fez uma cirurgia, está se recuperando, fez uma cirurgia de adenoide, está se recuperando. E tem também aqui uma amiga, né, que está grávida, né, a Mariana, uma gravidez de risco. A gente vai estar orando por eles. Amém? E se você tiver algum pedido de oração, um parente, um familiar, um amigo, um vizinho, esse é o momento da gente apresentar essa vida diante de Deus. Nomes foram apresentados diante do altar do Senhor. E Ele está agindo. E Ele está operando. E eu creio que Deus está visitando essas vidas em nome de Jesus. Fique de pé para que a gente possa orar junto. E depois a gente vai orar por essa palavra, vai orar por você, em nome de Jesus. Aleluia. Se você tiver algum pedido de oração também, pela vida de alguma pessoa, esse é o momento da gente apresentar.
pessoas que estão enfermas emocionalmente, fisicamente, vícios. Apresente esse nome diante do Senhor e diga: Senhor, contempla essa vida, Pai. Meu Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Uma igreja repleta de limitações, porque somos limitados, possuímos falhas, mas sabemos que em Ti nós somos aperfeiçoados, que através da atuação do Teu Santo Espírito, nós somos lapidados dia após dia. E a Tua noiva, Senhor, entra nesse momento diante desse grande trono, intercedendo, Senhor, por essas vidas. Intercedendo, ó Deus, por vidas que estão enfermas, doentes, feridas emocionalmente, Pai. Meu Deus, nós cremos no Teu agir. Nós cremos na Tua palavra que diz que Tu és o Deus que cura, que sara, que liberta. Nós cremos no milagre que está alcançando essas vidas. Meu Pai, contempla cada pedido de oração. Contempla a vida daqueles que estão hospitalizados, Senhor. Espírito de Deus, vai visitando essa vida neste momento. A vida daqueles que estão desenganados pelos médicos, Pai, faz um milagre acontecer, Senhor. Vai tocando nos órgãos, vai desfazendo, ó Deus, toda infecção, vai trazendo cura de uma forma plena sobre a vida dessas pessoas. Não existe, Pai, impossíveis para Ti. E por isso, crendo no Teu agir, crendo no Deus soberano, crendo na Tua justiça, crendo na Tua misericórdia, nós apresentamos essas vidas diante de Ti. Meu Pai, guarda, Senhor, guarda de todo mal, guarda do anjo da morte, Senhor, e vai livrando os Teus filhos e as Tuas filhas de toda enfermidade, de toda depressão, de toda angústia, de todo medo, de toda síndrome, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Contempla cada uma dessas vidas. Contempla, Senhor, nomes que foram apresentados nesses pedidos de oração, Senhor. Pessoas que estão desempregadas, filhos que estão longe da Tua casa, pessoas que são escravas, ó Deus, do vício, das drogas. Deus vai libertando, vai jogando por terra todo o mal, vai desfazendo toda a artimanha do inimigo sobre essas vidas e manifestando a Tua graça, a Tua salvação sobre essas vidas em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, libera uma palavra de restauração, que todo o procedimento cirúrgico, Pai, possa ser concretizado com êxito, que o Senhor venha desfazer toda infecção, todo mal-estar, tudo aquilo que não provém de Ti, e trazer saúde plena aos Teus filhos e às Tuas filhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós nesse momento intercedemos por vidas, Senhor, mas agora queremos separar alguns minutos para orar, ó Deus, pela nossa própria vida, pela nossa vida espiritual, pela nossa vida emocional, Senhor, pela nossa comunhão contigo. Hoje nós falamos, Senhor, sobre uma grande realidade que virá sobre a humanidade. Meu Deus, guarda, Senhor, a nossa vida. Espírito de Deus, venha guiar os nossos passos. Espírito de Deus, venha lavar a nossa mente. Que o Teu santo sangue, Senhor, venha purificar-nos
de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de Ti. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, porque somos frágeis, limitados, porque somos em diversos momentos, Pai, débeis na fé, Senhor, e vacilamos no nosso caminhar, Pai. Mas nós nos rendemos aos Teus pés. Nós agradecemos a Ti pela procuração desse justo advogado, assinado pelo Teu sangue, que hoje intercede por nós diante do Pai. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz, porque foi esse sacrifício que me tirou desse juízo diante do trono branco, Senhor. Foi esse sacrifício que resgatou a minha vida do pecado. Foi esse sacrifício que me ergueu do lamaçal deste mundo, Senhor. Não permita, Senhor, que possamos olhar para trás e voltar, ó Deus, para este mundo aonde nada contribui para a nossa saúde, para a nossa intimidade diante do Senhor. Meu Deus, traz um avivamento sobre esta nação, Senhor. Meu Deus, quantas das vezes nós vemos líderes religiosos falando sobre política, no momento que nós deveríamos estar falando sobre arrependimento, sobre salvação. Toma a igreja, toma os teus filhos, pastores, em tuas mãos, Senhor. Traz um espírito de intrepidez para pregar a tua mensagem, o teu evangelho. Coloca palavras de arrependimento em nossos lábios. Traz um avivamento sobre a tua noiva, para que essa nação seja impactada pelo teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toma a vida dos nossos familiares que estão afastados, ó Deus, em tuas mãos, Senhor. Porque bem sabemos que hoje poderá acontecer um momento aonde nós estaremos diante de Ti, diante da Tua presença, e muitos não estão preparados, Senhor. Então tome em Tuas mãos, vai tocando, Senhor, vai libertando, Senhor, vai trazendo aquela palavra que um dia foi semeada em corações, vai trazendo ela, para que ela possa germinar e produzir frutos de arrependimento nessas vidas, Pai. São filhos dos meus irmãos, são filhas, são netos, sobrinhos, pai, mãe. Contempla, Senhor, a nossa família e ministra, Senhor, sobre esses corações a Tua graça, porque a Tua palavra diz que é o Teu Espírito que convence o homem do pecado. Espírito Santo, ministra sobre essas vidas, Pai. Assim, meu Deus, eu peço e Te agradeço, meu Deus, porque eu creio que eu fui retirado dessa grande multidão que prestará contas contigo diante do trono branco, porque eu recebi a Ti como Senhor e Salvador da minha vida e fui lavado e remido pelo Teu sangue. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluias. Espero que o pastor não esteja vendo o culto, porque eu já passei 5 minutos. Irmãos, não perda tempo. Esse é o momento. Esse é o momento. Se você não desfruta